Olá, meu nome é Carol e vamos entender um pouco sobre calor. Calor é o termo associado à transferência de energia térmica de um sistema a outro, ou seja, o calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro, quando há diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor pode acontecer de três formas: radiação, condução e convecção. A radiação térmica, também conhecida como irradiação, é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem propagar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre os corpos para haver transferência de calor. Todos os corpos emitem radiação térmica, que são proporcionais à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto irradia. Um exemplo desse processo é o que acontece com a Terra, que mesmo sem estar em contato com o Sol, é aquecida por ele. A lei de Stefan Boltzmann diz que todo corpo que possui energia, temperatura acima de 0 graus, emite radiação proporcional à quarta potência da sua temperatura. Assim, temos a seguinte fórmula, onde a equitância é igual à emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura quarta. A segunda lei importante para nosso estudo é a lei de Wien. Essa lei fala que os corpos emitem radiação em diversos comprimentos de ondas. No entanto, há um momento em que a equitância é máxima, em um determinado comprimento da onda. Para saber qual é o pico no qual a equitância é máxima, basta conhecer a temperatura e aplicar a fórmula, onde o produto entre a temperatura e a distância máxima é igual a 2.898 micrometros Kelvin. O calor também pode ser transferido de um meio para o outro, por meio da condução. Para entender melhor esse processo de transferência de calor, imagine a seguinte situação. Segurando algo de ferro em uma das suas extremidades e colocando a outra ponta sobre uma chama, ela começará a aquecer. Primeiramente, a parte que está sobre o fogo terá sua temperatura elevada, pois a chama está transferindo energia para a barra. As moléculas que a constituem começarão a ficar agitadas e chocar-se-ão com as outras, que não estão em contato com o fogo. Essa agitação será transmitida de molécula para molécula até que todo o objeto fique aquecido. A lei de condução térmica, também conhecida como a lei de Fourier, estabelece que o fluxo de calor através de um material é proporcional ao gradiente negativo de temperatura. Para entender essa equação de Fourier, vamos começar com o modelo mais simples. Temos uma placa com altura e profundidade, com um dos lados da sua parede com a temperatura maior do que o outro. Essa diferença de temperatura chamamos de gradiente de temperatura. Lembre-se, quanto maior esse gradiente de temperatura, maior será a sua transferência de calor. Então, são proporcionais. Note que essa placa tem uma espessura L. Quanto maior essa espessura, menor a quantidade de calor. Então, ficamos que Q será proporcional ao gradiente de temperatura dividido por L. Outra variável nessa placa muito importante é a área. Dizemos que, quanto maior for essa área, maior será a transferência de calor. Esse é o jeito mais intuitivo de se compreender a fórmula de Fourier. Claro que, em termos de engenharia, escreve-se essa fórmula um pouquinho diferente. Ficamos com essa fórmula. Transformamos a proporcionalidade em igualdade. Adicionamos a constante de condutabilidade, que depende essencialmente do material. O sinal de negativo é porque o calor é contrário ao gradiente de temperatura. Ficamos com essa fórmula. Transformamos a proporcionalidade em igualdade. Adicionamos a constante de condutabilidade. Exemplo. Ao colocar água para ferver, a parte que está próxima ao fogo será a primeira a aquecer. Quando ela aquece, sofre expansão e fica menos densa que a água da superfície. Sendo assim, ela descoloca-se para ficar por cima, enquanto a parte mais fria e densa move-se para baixo. Esse ciclo repete-se várias vezes e forma uma corrente de convecção, que é ocasionada pela diferença entre as densidades, fazendo com que o calor seja transferido para todo o líquido. A convecção térmica é descrita pela lei do resfriamento de Newton, a qual diz que a taxa de perda de calor de um corpo é proporcional à diferença nas temperaturas.